Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos quase encerrando o nosso penúltimo dia dos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Essas cartas são extraordinárias, elas nos explicam o Evangelho com muita clareza. Falam sobre a doutrina de Cristo, falam sobre como devemos receber a plenitude dessas verdades, como devemos colocar em prática toda essa verdade. São cartas extraordinárias. Afinal, é a palavra de Deus, e toda a palavra de Deus é extraordinária, como está escrito lá em 2 Timóteo, toda a palavra é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução na justiça. E aí, quase encerrando, a nossa leitura de hoje é a terceira carta de João, uma carta bem pequena também, só um capítulo, uma carta escrita para um discípulo chamado Gaio, provavelmente era um líder, algum pastor na igreja primitiva, e aí o apóstolo João dá vários conselhos, instruções para Gaio. Se nós lembrarmos da segunda carta de João, que nós vimos ontem, fala muito sobre o não se associar com falsos mestres, alerta muito sobre os falsos mestres. E aí nessa carta para esse discípulo, Gaio, ele dá instruções sobre como tratar os ministros. Vemos aqui que muitas pessoas viajavam pregando a palavra de Deus. Afinal, na igreja primitiva, mais do que nunca, o evangelho estava sendo disseminado, propagado para todos os cantos da terra. E aí nessa carta, o apóstolo João ele dá instruções sobre como tratar essas pessoas, sobre como receber essas pessoas com hospitalidade, sobre ajudar essas pessoas nas suas viagens. Muito interessante isso. E eu quero ler com você o versículo 11. Ele fala assim, ó: Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Interessante porque ele dá todas as instruções ali, e aí no versículo 11 ele fala isso. Olha, amado Gaio, eu quero que você não imite o que é mal, pelo contrário, eu quero que você só imite o que é bom. E lembre-se que aquele que faz o bem, essa pessoa é de Deus, conhece a Deus, vive em Deus, mas aquele que pratica o mal, esse não viu a Deus. Jesus já nos disse que as pessoas seriam reconhecidas por seus frutos. Amados, a nossa atitude precisa ser coerente com a nossa palavra. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Isso é algo que cada vez mais eu tenho um zelo, um temor do Senhor, para que de fato eu viva na prática tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu ensino. Mas nós temos um alento, nós temos uma promessa extraordinária que nós vimos lá na primeira carta de João, que nós não precisamos recear isso. Isso foi um devocional escrito, né? Que todo aquele que nasce de Deus, ele não vive na prática do pecado, não vive na prática da maldade, porque a semente divina permanece nele. Olha, amados, que incrível isso, né? Nós podemos praticar o bem, nós podemos fazer o bem, porque a semente de Deus está em nós, a vida de Deus está em nós. Nós podemos manifestar a bondade, a fidelidade, as boas obras. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E aqui o apóstolo João é muito claro. Ele diz, olha, aquele que faz o bem, ele é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus, ou seja, não conhece a Deus. Porque alguém que conhece de fato a Deus, alguém que nasceu de novo, ele praticará as boas obras dos filhos de Deus, as boas obras que o Senhor preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo. Sabe, amados, que eu e você tenhamos sempre esse zelo, esse temor em nosso coração, de praticar tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos. Que as nossas atitudes, a nossa conduta, o nosso comportamento
testifiquem as nossas palavras, que a nossa vida seja uma vida frutífera, que tudo aquilo que nós falamos seja de fato o que nós vivemos, que nós possamos sempre fazer o bem, imitar o que é bom, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, pela sua instrução, pelo seu conselho, Senhor. Que nós possamos sempre imitar o que é bom, que nós deixemos de lado o mal, que nós façamos o que vem de ti, Pai, que nós possamos exercitar o bem, porque à medida em que nós crescemos no conhecimento da vida que nós portamos, nós manifestamos essa vida. E é assim que nós queremos viver, Pai, manifestando a vida que o Senhor mesmo depositou em nós, uma vida que é santa, que é justa, que é reta, que pratica sempre as boas obras. Que nós possamos viver assim, que a nossa conduta testifique a nossa fala, que o nosso comportamento testifique aquilo que falamos, aquilo que pregamos, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.